Estamos começando então mais um Lattes Mais no Morde. Quase errei o nome do programa, professor. Lattes Mais no Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. O problema do senhor é que o senhor anda... convidado, ele não anda... O convidado ainda é segredo, o senhor podia... Sim, não, é o problema que você está esquecendo de tomar os seus remédios controlados. Professor Lisandro está aqui conosco. Hoje o nosso convidado é o professor Pedro Célio. Já queria agradecer de antemão, Pedro. Sei que, apesar de você estar aposentado, mesmo assim o tempo é curto para todo mundo. Aposentado e ativo, né, Pedro? Aposentado e ativo. Vamos falar sobre isso também. Pedro Célio é uma lenda na UFG, Exato. né? É uma lenda. É uma lenda. É uma lenda. Nasceu e viveu, foi criado e ainda está. O espírito é da UFG, né? E ajudou a criar a UFG, né? Tem uma longa história. Aí há controvérsias, professor. Nós vamos conversar isso também. Pedro Célio, além de ser isso tudo, essa participação ativa já há bastante tempo, nos primórdios da UFG, na redemocratização do Brasil e da própria UFG, conquistou um lugar de forma meritosa também como um grande analista político. Então, ele é uma referência das leituras de conjuntura em Goiás e no Brasil. E hoje aqui nos dá a honra de bater um papo conosco. E eu queria começar já então fazendo um pedido de uma espécie de balanço, Pedro. Me pareceu que Goiás tem vivido de ciclos. O primeiro ciclo, imediatamente depois da redemocratização, com o Iris Rezende, que perdurou por um certo tempo, Maguito e Iris se revezando. Depois um longo período com o PSDB, na figura do Marconi, mas também outros, ou um ou dois, não sei mais, governadores daquele conjunto de partidos. E agora um que, com o governador atual, candidato à reeleição, que era DEM, agora é União Brasil. Será que nós estamos prestes a viver um novo ciclo? Mas antes dessa última pergunta, eu queria que você acha disso, dos ciclos, se é que corresponde ao que você pensa também. Bom, a política de Goiás, ela muda muito pouco, ou ela absorve as mudanças para que muita coisa permaneça, muita coisa antiga permaneça. Isso é um traço constante aqui na política de Goiás. Olha, eu vou dar só um exemplo sobre isso. Você está falando aí na eventualidade de um ciclo novo. Um ciclo novo que é personificado pelo nome Caiado. Veja bem que é coisa lá do final do século XIX, durante um longo período do século XX. Quer dizer, então as coisas vão mudando para que tudo fique como está. É o mais do mesmo. Muitas vezes a política goiana padece disso. Agora, é claro que nós sabemos, né? A gente, principalmente aqui na academia, que as coisas jamais ficam como eram antes. Muita mudança acontece. Muita, e não há como negar essas mudanças, né? No caso de Goiás, talvez a mudança mais evidente seja as grandes alterações trazidas pela urbanização da região, do território no estado de Goiás, e que hoje nos coloca paisagens, tanto do setor produtivo quanto do ponto de vista das sociedades humanas, completamente diferentes, radicalmente diferentes em relação ao que eram, né? A partir da presença de Brasília, aqui na região do estado de Goiás, e da pujança, né, do dinamismo de Goiânia. E além disso, em algumas cidades polo das sub-regiões do estado, nós também temos evidências, né? Aparecida, Jataí, Rio Verde, Catalão, Tumbiara, né? Tumbiara. E agora também a ocupação é ao longo da Belém-Brasília. Eu já num trabalho antigo que eu fiz, um trabalho de pesquisa e que acabou colaborando muito na minha tese de doutorado, né? Uma das hipóteses que eu levanto ali, que a história de Goiás poderia ser contada pela história da abertura de estradas. Contar a história de Goiás é falar de estrada. Olha bem que a espinha dorsal do ponto de vista do mapa geográfico do estado é a Belém-Brasília.
né? E muita coisa se explica a partir dos investimentos, das políticas de interiorização, dos resultados de criação de cidades, da dinamização da área econômica através da ligação do Estado de Goiás, em primeiro lugar, com a economia nacional e, em segundo lugar, agora, né, numa escala internacional, a partir da economia de grãos para exportação. Então, Goiás é outro. Não resta dúvida que a vida social, as relações sociais, a cultura que se forma também junto com essas mudanças é completamente outra. As relações de trabalho são outras. A natureza dos conflitos sociais que geram impactos institucionais acaba sendo outra. Hoje nós temos um poder judiciário instalado no estado de Goiás. Olha bem que mudança radical em relação aos tempos do antigo domínio coronelista. Daquilo que era lá da época da República Velha, quando a gente falava de Caiado, Ludovico, não sei mais o que, PSD, UDN, né? Quer dizer, aquilo ainda existe, mas em muitos aspectos aquilo não é mais hegemônico. E em muitos aspectos, essas novidades que acontecem hoje têm que conviver com esses aspectos antigos. Pedro, com esses antigos. Eu acho até, desculpe só um pouco, só para completar, se você perceber bem, a composição das chapas de candidatos a governador aqui em Goiás, no ano de 2022, de certa maneira reflete isso. Do mesmo modo que nas 3, 4, 5 últimas eleições, também vinha refletindo isso, né? Então, quer dizer, os poderes antigos estão aí ainda bem instalados, modernizados, de roupagem nova, mas eles têm que suportar a presença de áreas de contraste. Então, é isso que eu vou te falar. Eu tenho uma observação que é minha, meramente intuitiva, mas eu acho que daqui 100 anos, num pós-doc, talvez em Harvard, eu vou defender essa tese, mas eu vou esboçar ela para você, que é a seguinte: quando você vai no Nordeste, das capitais nordestinas, eu vi isso em João Pessoa, na Paraíba, Fortaleza, Recife é o auge, Salvador. Lá é o seguinte: ou você é da alta elite, que é os coronéis que vêm lá das capitanias, ou você tem a grande massa que é pobre e a classe média é pequenininha. Goiás é um fenômeno novo, que é a interiorização, que é o agronegócio. Goiás já não, o poder aqui não é igual no Nordeste. Aqui você tem um poder que você vê, o Marconi Pereira do interior de Goiás, de Palmeiras, não tem nada a ver com Rio Verde, com Goiás Velho. Ele ficou 20 anos no poder, com um partido que era ligado com os modernos dos tucanos. Aqui em Goiás tem uma classe média muito mais diversa do que no Nordeste, por exemplo. Aqui você tem muito mais, eu vou dar um nome que eu não sei se vale, a liberdade, lá não, ou você era grande massa no Nordeste, aquela elite pernambucana é o horror, até a esquerda, que é a esquerda lá do Lula de Recife, aquilo é o caos do atraso, aquela família Reis, aquilo é ruim pra caramba. E lá em cima com os conservadores, então eles se brigam entre si. É muito alto. Goiás não, Goiás tem uma classe média grande, o interior desenvolveu muito por causa do agronegócio, então aqui eu acho 1000 vezes melhor para viver, e mesmo no contato com a política, do que nesse Nordeste, que é um horror. Você concorda? Você disse muita coisa, Lisandro, muita coisa importante para a gente pensar, né? Não, eu concordo que são importantes para pensar. Daqui 100 anos agora, que eu no vou conteúdo do que você disse, eu tenho uma... Talvez eu conseguisse, se eu pensar um pouco, com calma, se você me der tempo para pensar disso, eu colocaria uma vírgula. Eu não entendo ainda essa composição da classe média aqui da nossa região, porque a nossa... Sim, comparado com a do Nordeste, né? A nossa região aqui, ela passa por um processo de desenvolvimento que está dentro de todas as teorias de modernização dizem isso, né? Quando a economia se desenvolve, a sociedade se diversifica com base na economia industrial, né? A diversificação social é muito maior. Não é o caso de Goiás. O caso de Goiás é que apenas dos anos 70 para cá, a indústria se instala e um tipo de indústria dependente do o que é hoje chamado de agronegócio. Não é a indústria clássica, não é aquela que foi
a responsável, né, pela instalação das relações capitalistas de produção. Não é aquele tipo de indústria. Normalmente não. Então, e ela já vem com outra natureza. Ela é orientada para exportação. Quer dizer, então a nossa classe média aqui, eu tenho muito mais interrogações sobre elas do que muito do que se vem estudando. Em comparação à nordestina. Sim, também comparando com a Nordeste. Aqui, primeiro que ela é maior. Agora, veja bem. Ela é maior, ela tem um poder aquisitivo maior. O que eu consigo perceber assim de imediato, isso é muito empírico, né? É que a classe média em Goiás, ela carrega muito, ela herda muito do padrão aristocrático e conservador do Estado. E que esse ambiente de mais liberdade que ela respira, ele é um pouco mais... Mas você prefere morar em João Pessoa, em Recife ou em Goiânia? Eu não sei, eu gosto tanto do Vale, tanto do Cerrado, que às vezes se eu pudesse ficar metade do tempo em cada, eu adoraria. Sabe? Pedro, vamos voltar nesse assunto, discordo completamente de você. A gente vai fazer um intervalo agora, tomando uma cachaça de Arizona, que o professor Pedro Célio gosta, e eu também. O professor Anselmo não bebe, ele agora se converteu à Igreja Universal do Reino de Deus, mas eu e o Pedro Célio bebemos. A gente volta rapidinho, que o professor Pedro Célio já me interpelou e eu vou ter que devolver essa. Estamos voltando então com o segundo bloco do Lattes, mas não morde. O professor Lisandro, já de novo, ele foi repreendido, mas já provocou o professor Pedro Célio e ele vai ter que agora ter um espaço. Ganhou o espaço de falar sem a sua intervenção por 10 minutos. Professor Pedro, por favor, o senhor faça as suas considerações, que o professor Lisandro não deixou que o senhor o rebatesse nas afirmações fortes e graves que ele fez aos nossos irmãos nordestinos. Por favor, professor. Pois é, mas, Lisandro, pode interpelar à vontade, por mim não tem problema nenhum, não. O negócio é o seguinte, é que eu acho que a comparação é sempre boa como método de compreensão, de análise, né? Comparar evidências, situações, realidades, procedimentos, processos, né? E a classe média aqui em Goiás, ela é conservadora como é a classe média em todos os locais, como tendência, como vertente geral, né? E no caso de Goiás também, ela padece das contradições do modo brasileiro, que existe lá no Nordeste, existe aqui. Eu poderia lembrar de situações aqui, no meio intelectual, no meio da minha área, que é a área acadêmica, de pesquisadores, de professores, né? De pessoas ilustres no Nordeste, assim, com uma lista fabulosa, imensa, que tudo que significa contestação, protesto, iluminismo. Olha, que a gente tem muito em Goiás também, né? Mas com o impacto que tem lá no Nordeste é bem menor. Você entende? Em desfavor de tudo que você disse, né? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista estrutural, a industrialização vinculada, subordinada ao modelo agrário exportador, a manutenção do latifúndio em si, e de toda a sua estrutura de poder, né? Essa industrialização, ela gera uma sociedade menos aberta. É o que eu imagino. Então, nós podemos ter uma classe média mais numerosa, mas do ponto de vista da liberdade em geral, os problemas da nossa classe média aqui, das profissões e do modo de vida, são muito parecidos com os do Nordeste, muito parecidos com os de São Paulo, talvez. Compara Goiânia com João Pessoa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, a gente está falando negócio de ser moderno ou não. Goiânia, de 10 anos para cá, é uma outra coisa. A gente mesmo, nós, a nossa geração, a gente nem conhece mais Goiânia, que a gente não circula, ficamos velhos, estamos já no fim da vida, não sei se é o seu caso, mas assim, nós envelhecemos, então a gente não conhece mais Goiânia, eu fico espantado com Goiânia, com as pessoas, com a diversidade. Conheço João Pessoa, por exemplo. Goiânia e João Pessoa, lá tem uma riqueza cultural talvez maior que a nossa, porque é bem mais antigo também. Mas a gente é mais cosmopolita, eu imagino, no sentido das ideias e tal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Goiás teve, durante 20 anos, um governo do chamado PSDB, que é o tucano, né? Que foi o Marconi Perillo, que, por fatores que você pode explicar, ele derrotou um velho coronel, não é? Que voltou depois. Coronel total, né, aquele Íris Rezende. E ele venceu esse cara.
E ele também, aos poucos, foi descobrindo a ambiguidade dele também, ele meio parecido com o velho Íris. Mas esse cara ficou 20 anos aí. A que se deve, igual você falou, um lugar de muitos coronéis, Goiás Velho, Rio Verde, Pedro do Vico, a família Caiado. Aí vem um cara praticamente inexpressivo, ganha a eleição e fica 20 anos. A que se deve? Em primeiro lugar, o período do Marconi, a origem, né, de poder do Marconi é a identidade muito forte que ele tinha com a ala do MDB, que vivia sob a hegemonia do Íris, né, que era o grupo político do senador Henrique Santilo, do ex-governador Henrique Santilo. Então, o Marconi, ele herda, né, essa tendência, né, essa tendência. E quando o MDB também no poder, o problema foi que o MDB, no Brasil inteiro e aqui em Goiás também, o MDB envelheceu muito rápido no poder. E a linha de renovação que vinha imediatamente atrás ali era a do Henrique Santilo. O Henrique Santilo, ele fica doente, falece muito rapidamente, né? E o Marconi, por um acaso qualquer lá, ele se candidata. O Marconi, ele foi registrado candidato naquela eleição que ele ganhou 98. A primeira vez, em 1998, como candidato à reeleição de deputado estadual. Então, veja bem que teve um problema lá que o candidato a governador, aquele político Dinho Umas, que era o candidato do PSDB e seu grupo, desiste da candidatura e eles têm que catar alguém para registrar lá. Falou, quem tem menos a perder? Aí o Marconi falou, eu sou o mais novo. Foi lá o Marconi e ganhou. Mas então, na origem disso era que o Íris e o MDB tinham saído da rota, daquelas promessas da democratização, que o Estado de Goiás vivia, queria muito, mas o MDB saiu da rota completamente. Então, o Marconi vem, ocupa isso, e aí entra o lado da figura pessoal na história, né? Às vezes a gente não gosta muito de utilizar isso, mas ele pesa também, né? O estilo, a expertise, a habilidade, né? A competência para gerir o grupo político que ele chefia. Então, o Marconi fez isso, conseguiu a reeleição, criou um bloco, e como todo bloco que está no poder, ele cria facções e dissidências. Ele foi encontrando isso, a primeira delas muito forte aí foi com o Ronaldo Caiado, e a segunda com o seu próprio vice-governador. Então, mas ele consegue superar isso, porque, como eu disse, uma fase que ele venceu todo mundo, venceu o PT, sim, venceu o Íris, venceu o Caiado. Não, o PT ele não venceu, porque o PT já nunca conseguiu ser adversário de luta política contra o Marconi Perillo. Tentou muito e nunca, nível de competitividade, nunca conseguiu. Nunca. Governo de Agora, Estado, ele, na cidade de Goiás, ele derrota essas alas internas ali dentro. Quer dizer, mas veja bem, nós estamos falando aqui de um momento específico, né, de um ciclo específico aqui, em que os grupos de poder, eles trazem a ideia da democratização, da modernização das relações políticas, dos costumes políticos aqui, mas eles têm sempre que viver com um pé atolado no atraso. Eles têm que conviver com esse atolar, senão não gera governabilidade. E aí a regra das instituições, quando na república, quando na democracia republicana, né, diz que os poderes executivos dependem do legislativo para governar. Depende de formar maiorias constantemente. E a ideia de maioria não é a mera matemática. A maioria nunca, ela é conferida matematicamente, mas ela não é matemática. Maiorias são feitas e refeitas a todo instante. Maiorias são feitas com uma quantidade de votos no legislativo que eram adversários do governador no momento anterior, na contenda anterior, mas que serão seus aliados na contenda seguinte, a depender do modo, do estilo, da capacidade política desse dirigente. Marconi revelou isso, gostando ou não dele. Né? Agora, ele trouxe problemas. A convivência de Marconi com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais aqui, é algo que teve momentos assim de extremo atraso, de repressão desnecessária, de falta de vocação democrática naquele instante ali. O movimento dos professores sofreu muito na mão do Marconi. Muito. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra não tiveram vitórias expressivas que significassem progresso, mudança no padrão de produção agrícola aqui para favorecer o pequeno produtor. Na época do Marconi também não teve. Ô Pedro, né? Mas, professor... O senhor me permite uma pergunta, professor? Por favor. Sim. O senhor acha que ele está certo?
O Marconi ou o Não, Anselmo? o Anselmo. Ah, o Anselmo. O Anselmo tem completa razão. Ele ou eu? Ele já disse. Por favor, professor, faça a Não, pergunta. eu queria só, porque você me desculpa, eu te respeito bastante, mas eu queria só fazer uma pergunta que é, na verdade, uma consequência dessa primeira, que é o seguinte: o professor Anselmo até falou, lembrou, e você falou, né? O PT em Goiás nunca conseguiu ser competitivo nesse nível de governo, mas o PT sempre conseguiu fazer as prefeituras de Goiânia. Pedro Wilson, Darcy Accorsi, aquele Paulo Garcia. Então, o Goiânia já foi administrado pelo PT no mínimo 3 vezes. A que se deve isso? Se Goiás, o PT não é nada, mas em Goiânia ele ganha eleição. Goiânia é uma expressão urbana. Goiânia falei tem agora, inúmeras. Goiânia é cosmopolita. Goiânia tem inúmeras. Hoje eu posso dizer inúmeros que eu digo assim, mas é fácil contar, né? Cursos superiores. Goiânia é uma cidade jovem, portanto, suas famílias são jovens e seus filhos são jovens. Goiânia tem. O momento. Goiânia é o ponto de contato, né? Entre a ida para o interior, para a Amazônia e a ida para o Sudeste, para o litoral do Sudeste. Então, Goiânia traz tudo isso. Goiânia, como você disse aí um pouco antes, e eu concordo, tem essa classe média que dinamiza a vida social aqui e estabelece, né, um pano de fundo para que se formem caldos de cultura aí bastante intensos e que são dados, são receptivos às mensagens de provocação e de contestação ao poder político. Claro, né? O PT representou isso logo depois do grupo do Marconi, do grupo do Santilo. Santilo era o político da esquerda naquela época, a esquerda de Íris, né? Passou esse espaço para o PT, porque o Marconi, como eu disse, ele não aprendeu completamente essa linguagem da vida moderna, que é a negociação de conflitos. Marconi não aprendeu e muito, executou e muito bem em alguns aspectos, mas no trato com os movimentos sociais e com outras áreas, ele não conseguiu isso. Marconi, por exemplo, tem um papel que eu acho melancólico, né? Para um político que é preocupado com a sua herança, com a simbologia do seu nome, né? Que foi ter obtido aqui na UFG o título de professor emérito. O modo como ele conseguiu aquilo é melancólico do ponto de vista pessoal para um político. E ele se sujeitou àquilo. Quer dizer, ele caiu naquela vaidade. Né? Besteira, olha o quanto Professor, isso é mesquinho. O senhor já tomou sua dose de cachaça de Arizona? Está aí do lado? Tá bem abastecido? Bem abastecido. O senhor está bem nutrido? Bem nutrido. E tem tipo de coisa, Lisandro, que eu acho assim... eu sou contra o exagero em tudo, mas esse tipo de eu sou o Petrônio Portela. Aí, quanto mais, melhor. Né? Eu sou o Petrônio Portela dos anos 70. E junto com o Geisel, vamos cortá-lo agora, porque vem aí um intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos voltando então com o terceiro bloco, está polêmico, mas um convidado com a competência, com a visão de mundo, com a leitura que tem o professor Pedro Célio, é normal, e com as intervenções do professor Lisandro também. Não, mas o problema a é gente que tinha esse convidado... A gente tinha planejado, por favor, professor, a gente tinha planejado fazer blocos mais ou menos por tema. O segundo bloco, a intenção já era falar sobre o Brasil, um momento político brasileiro que é crucial para a democracia brasileira. Ficamos já 2 blocos de Goiás, talvez a gente volte, mas eu queria pedir que o professor Pedro Célio fizesse uma análise um pouco de conjuntura desse momento crítico, crucial para o destino do Brasil, para o futuro da democracia brasileira. Como é que o senhor vê esse momento histórico? Olha, o professor Anselmo, professor Lisandro, tem dois elementos que são assim, é impossível a gente falar da vida atual do país e do mundo também, mas do Brasil hoje, sem esses 2 elementos. Um deles é que nós estamos assim, recém saindo da pandemia do Covid-19. Isso foi algo drástico, assim, além de toda a tragédia que aconteceu, né, de luto, de perdas de vida, né, de desgovernos em várias regiões do mundo e aqui no Brasil também, no enfrentamento dessa pandemia, foi algo completamente que era desconhecido. Veja bem que a ciência ela descobriu a vacina trocando o pneu da roda com o carro em movimento. Né? Então, é um negócio difícil. Né? E o segundo elemento é que nós estamos entrando num período de eleição.
todo momento de eleição ele condensa as expectativas, os balanços que se faz do período anterior e convida a coletividade para fazer projeções do próximo período. A eleição normalmente é isso, é esse momento do passado recente com o futuro desejado, o futuro imediatamente desejado, né? E o nosso passado recente é esse, saindo da pandemia. E o que a pandemia deixou para o país, que tem a ver com as eleições, né? Foi o destroçamento da economia. Foi o destroçamento da economia. E, ao mesmo tempo, também o destroçamento de um certo tipo de esperança que se acendeu no povo brasileiro com relação a um modo de governo, a um modelo de governante que não durou muito tempo. O governo Bolsonaro não durou 1 ano e meio. Com 1 ano e meio de governo, ele decretou o fim do governo dele e entregou para o Centrão. Ele falou, olha, governem como vocês queiram governar. Só me garantam que eu não seja preso com a minha família e que eu seja reeleito. Para mim, basta isso. Então, ele desistiu completamente. É um irresponsável de marca maior, né? E eu tenho que dizer mais, hein? Do ponto de vista ético, moral e político, eu acho que o Brasil, a esquerda brasileira e a democracia têm que agradecer de nós termos tido o Bolsonaro. Imagine se fosse um político capacitado, preparado. De direita, com essa onda conservadora e de direita que teve aí. Nós teríamos que aguentar a direita por um ciclo que seria de quantos anos? Nós estamos tendo a expectativa, com essas eleições agora, de encerrar esse ciclo no nascimento dele, graças à incompetência desse indivíduo. Essa leitura é bastante original, quer dizer, graças a esse despreparado... Se fosse alguém um pouquinho mais qualificado, a direita esclarecida. O Lula talvez tivesse mais dificuldades do que está tendo agora como expectativa de virar o jogo. Pedro, e o Lula, você acha ele um esperto? Você acha ele um cara... A gente sabe que ele é muito inteligente, o famoso animal político. Onde é que ele erra? O Lula está aí, a figura do Lula. O primeiro período do Lula, que é feito de 2 mandatos seguidos, eu prefiro falar onde o Lula acertou, sabe? O Lula conseguiu localizar para transformar em política de governo e até em política de Estado, sabe? Algo que é fundamental na vida de um país como o Brasil, que teve a história do Brasil, que é o problema da desigualdade social, que chega a um nível em que milhões de pessoas não têm alimento. O pai de família levanta, não tem um pão para dar para o filho, não tem dinheiro para comprar leite, não sabe se vai almoçar, não sabe se vai jantar naquele dia, e isso olha para os governantes, olha para as políticas macroeconômicas, não tem nada que lhe garanta emprego, não tem nada que lhe garanta acesso ao supermercado, aos seus colegas sociólogos. Então, Lula, eu acho que a grande marca do Lula no seu primeiro período foi ter mostrado que é possível combater a desigualdade estrutural do Brasil. É possível. Essa sensibilidade do Lula, ele está demonstrando agora. E ela é aliada com uma outra, né, que foi isso que você mencionou, né? Uma sensibilidade política sem tamanho. Lula está fazendo quase aquilo, não vou colocar em termos tão dramáticos, né, que o Prestes fez lá no final da ditadura Vargas, né, de ter se aliado com o pior inimigo dele. Para quê? Os seus colegas. Para recuperar condições de continuar, retomar esse combate às desigualdades. Alguns dos seus colegas... Para mim, essa é a marca dessas eleições agora. Alguns dos seus colegas sociólogos discordam de você no seguinte, você está muito torcedor, eu acho, um pouco, pelo candidato, o que é normal. Nós, na universidade, nós gostamos do Lula, né? Uma figura simpática demais. Mas você não acha ele também um pouco, um forte populista, como tem o populista da direita horroroso, que é o Bolsonaro, ele muito populista também? Olha, essa simetria para mim é imperdoável. Eu não acho que quem tem a responsabilidade intelectual de formação de ideias, não pode cair na armadilha dessa analogia, dessa simetria, o populismo de Lula e o populismo de Bolsonaro. Me desculpe, mas por aí a gente não entende muita coisa, não. São seus colegas que falam isso, sociólogos, sou eu não. Não estou falando de você, eu estou dizendo que essa metodologia de compreensão das lideranças nacionais, da disputa política nacional, é muito pobre, sabe? Ela tem perna curta, ela não vai longe, não, né?
Eu falei da grande virtude que eu vi no primeiro momento do Lula. E posso falar também de problemas, de divergências e equívocos que eu vi também no período dele e talvez eles podem se repetir nesse novo período. Eu nem sei se ele vai ganhar a eleição, pode se repetir agora, mesmo nessa campanha eleitoral. Mas até o momento o Lula tem deixado prevalecer nele essa eu não sei se missão, né? Sou um pouco messiânico, né? Mas essa missão de retornar para continuar o combate à desigualdade. E o Ciro Gomes? A recompor políticas de combate à fome. E o Ciro Gomes, qual o papel Ciro Gomes, dele? Eu conheço ele na juventude. Qual que é o papel dele hoje? Ciro, eu não sei se vocês sabem, mas Ciro Gomes, na origem do movimento estudantil, ele era um dos líderes do movimento de direita que foi para arrebentar o Congresso de Reorganização da UNE em 1979 em Salvador. Eu estava lá. E o grupo, mas hoje, qual que é o papel dele? Chegou lá. O Ciro era um daqueles, né? Mas então, qual é o papel dele hoje? Isso é forte na formação dele, que traga uma linha de continuidade até os dias atuais. Porque depois, quando o Ciro reaparece no cenário nacional, já é como ex-prefeito de Sobral, lá no Ceará, como ex-governador do Ceará, e ele já vem mais alinhado à esquerda. Ele já traz um discurso de tipo nacionalista, que esse discurso de tipo nacionalista ele tenta adequar, né, a uma lacuna que o nacionalismo de Brizola deixou, né, o nacionalismo brizolista ficou meio órfão, Ciro tenta ocupar. E por problemas de contingência política, ele não fica muito tempo no partido do Brizola, depois sai, passa por mais uns 3 partidos, mas curiosamente, e isso me agrada muito, né, sempre de partidos de centro-esquerda. E Ciro reforça essa tendência. Recentemente, eu acho que ele deu uma escorregada, uma viajada na maionese, que foi terrível, né? Quando o país precisou dele, na decisão da eleição de 2018 agora, ele viajou na maionese nada, ele pegou a passagem e viajou para Paris. Mas diz que ele tinha sido traído, né? Dizem que ele foi traído. Sim, mas aí que está a diferença do político. O político sabe que é traído, mas se ele tiver uma firmeza numa linha de conduta, ele faz o que precisa ser. Eu pensei no ICHL. Você saiu do ICHL, mas o ICHL não saiu do senhor, professor. O Ciro, ele retorna como candidato agora a presidente e dentro de um quadro de polarização muito grande, como eu disse, essa clivagem de conservadorismo, de corte fascista aqui no Brasil, né, está ganhando corpo. E o Ciro ele desempenha um papel duplo. Por um lado, muito positivo de denunciar, porque de todos os políticos brasileiros, o que tem mais desenvoltura verbal, mais capacidade de desempenho num debate com qualquer contendor da política brasileira é o Ciro Gomes, do meu ponto de vista, inegavelmente. Mais do que o Lula, inclusive, viu? Sim. E com uma vantagem, o Ciro ele sempre trabalha com base de dados na cabeça. A cabeça dele é uma operadora de base de dados. Então, ele tem essa vantagem, né? Mas o outro papel do Ciro, ele vive numa sinuca, uma dificuldade de compreender até onde esse papel dele é fundamental e decisivo. Pode vir a ser. Pode vir a ser. E a campanha eleitoral é que vai mostrar isso. Nós temos que ver para onde vai esse... Qual será a atitude do Ciro, né? Exato. Eu acho que, do meu ponto de vista, nós estamos numa democracia, essas contribuições, uma contribuição como a do Ciro é de suma validade. Quer dizer, ele está colocando o dedo em que, por questões eleitorais, às vezes você não aponta. Então, ele, na última entrevista dele ao vivo, ele falou da questão dos bancos no Brasil. É uma questão muito séria. Nós temos ele tem coragem de falar. Concentramento de bancos. Nós temos 5 bancos no Brasil, um país de dimensão... Só ele tem coragem de falar disso. Continental. Entre os candidatos, ou aqueles que têm o chamado lugar de fala, só ele tem capacidade para falar isso. A coragem talvez outros tenham, né? Tem não. Mas não entende tem não. Os caras do riscado. Coragem. O cara ficou 13 anos no poder, não teve coragem de enfrentar banco. Isso aí não, Pedro Sérgio, eu discordo de você. Como o Fernando Henrique também não teve, bem pelo contrário, só deram força para o sistema bancário. Tanto o Fernando Henrique como o Lula, esses caras deram muita força para os bancos no Brasil. Tanto que o professor Anselmo tem razão, ficaram 5 bancos mandando a gente, criados no período do Fernando Henrique e do Lula. Nós vamos para o intervalo porque a coisa está quente aqui não é brincadeira. Eu falei ICHL, que o Pedro Sérgio saiu do CHL, mas o CHL não saiu dele. Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFG, que fez história em Goiás. A gente vai voltar para falar do ICHL.
Estamos então começando o 4º bloco do Lattes, mas não morde. O programa está animado, planejamos uma coisa, está indo para um outro caminho, mas um caminho super positivo, super interessante. Temos certeza que vocês vão gostar também, estão gostando. E queria anunciar aqui o endereço da nossa página do Centro de Estudos Brasileiros na internet. Está aí o endereço. A partir da página vocês chegam no canal no YouTube do Centro de Estudos Brasileiros. Todos os programas estão lá no canal, vocês podem ver e rever. Professor Pedro Célio, nós falamos bastante aqui, o professor Lisandro aludiu várias vezes ao famosíssimo, que faz parte de nós, do ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFG. Que foi dos anos 70 até 96, né, Pedro? Que é a nossa formação, também a data me foge, mas a nossa formação foi onde nós nos formamos culturalmente, politicamente, basicamente nesse lugar que era um lugar real, mas que hoje é bastante simbólico para nós. Daria para falar um pouquinho como é que se dava a formação dos jovens, você como estudante e também como professor que, além de ser formado, formou como nós também? Bom, E a diferença, né? Pedro, e a diferença daquele momento histórico, de nós ali, naquele momento, e hoje, que é onde a universidade chegou. O Instituto de Ciências Humanas e Letras, ele é de uma época, talvez a segunda etapa na formação da Universidade Federal de Goiás, né? Ela tem aquela sua etapa de origem no final dos anos 50, início dos anos 60, com as unidades isoladas e as primeiras unidades, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia, né, e outras, tá? E no segundo momento, a partir de uma política nacional, se coloca um modelo de universidade baseado em institutos. E esses institutos estariam agrupados nas grandes áreas do conhecimento, 4 grandes áreas. A área de ciências humanas, a área de artes, de biológicas e de exatas. Na área de ciências humanas, a maior unidade era o Instituto de Ciências Humanas e Letras. Dentro dele funcionavam todos os cursos vinculados à filosofia, sociologia, ciência política, ciências sociais em geral. Funcionava a comunicação, funcionava as letras, a história, né? Então, veja bem que esse era um grande CHL, né? Fora dele, e ainda ciências humanas, tinha geografia, pedagogia e direito. O restante era o ICHL. Então ele conjugava tudo isso. E a arte, o Instituto de Artes? Sim, mas essa era outra área. Eu estou dizendo das 4 grandes áreas, né? As grandes áreas, né? A artes era uma, humanidades, exatas e biológicas, né? Então esses 4 faziam a universidade. E os institutos, a função deles era fazer a formação básica, de modo que algumas disciplinas durante o primeiro ano ou os 2 primeiros semestres, ou em alguns casos 4 primeiros semestres, faziam as matérias básicas que eram comuns à formação naquela grande área. E depois as pessoas iam fazer suas especialidades, né? As disciplinas das suas especialidades. Então o ICHL congregava tudo isso. Imagine num prédio só, estava toda a turma da comunicação, da história, da sociologia, antropologia, letras, e imagine isso tudo convivendo num prédio só. Era uma convivência acadêmica diferente da que é hoje. Por quê? Porque havia essa interdisciplinaridade mais como vocação natural, né? Nós encontrávamos os professores de letras com uma sabedoria de sociologia nas suas publicações, nas formas de falar, no uso das metodologias científicas, né? No mesmo nível dos demais professores da sociologia. E os professores da sociologia com um cabedal do ponto de vista literário, de conhecimento, né, da área de criação, e o pessoal da comunicação a mesma maneira. Quer dizer, a interação eu acho que era maior do que é hoje. O Centro de Estudos Brasileiros, que teve vida curta, por 2 anos só, de 62 a 64, era exatamente esse espírito também, da interdisciplinaridade. Essa é a base da... Então, dentro da grande área, várias disciplinas, a interdisciplinaridade não era algo assim que se escrevia a respeito como doutrina de organização acadêmica, mas era uma prática de vida, era uma prática profissional. Se fazia ciência a partir daí. Então, eu entrei em 1975 como estudante, me formei eu tive os 2 diplomas, né, de bacharelado e depois de licenciatura, lá em meados
dos anos 80, em julho de 80, peguei o meu segundo diploma de licenciatura. Nesse período aí, foi um período riquíssimo. Eu convivi, posso dizer, com os professores assim, muito eruditos. Muito eruditos. Não era do ponto de vista assim da arrogância intelectual, da hierarquia intelectual, ou até da titulação, como hoje eu acho que é muito mais valorizado. Naquela época, olha, eu vou dizer para você, grandes professores meus que não tinham mestrado, né? Mas já haviam estudado em Paris. O padre Pereira, ele estava voltando de Paris, ele tinha estudado com Pierre Chardin e trouxe isso para cá. Né? E outros professores... Pierre, outros, o né? cara formado então, em Roma. E isso, na minha época, pelo menos, coincidia com a retomada da universidade no protagonismo das lutas políticas. Né? A resistência democrática, ela tem uma das matrizes dela dentro da universidade. Mas você pegou... Assim como tem nos sindicatos, tem na vida comunitária, mas dentro da universidade Mas você também. pegou o fim do ICHL e você pegou já quando o ICHL tinha acabado. Essa nova fase você pegou também, ou seja, ainda era professor. Peguei também. E tudo isso que eu estou dizendo assim, para que possa se fazer comparação com o pós-ICHL, né? Ou o período posterior mais recente. É mais complicado, o pós-ICHL. O que é hoje, muito fragmentado, não, cada um na sua. Exatamente, veja bem, porque existe um hiato aí, um intervalo entre o final da forma administrativa ICHL, né? Onde, por exemplo, virou faculdade de História, Ciências Sociais. Virou faculdade de Ciências Humanas, Letras e Comunicação. E dentro da Humanas tinha História, Filosofia e Ciências Sociais, no primeiro momento. Então, esse intervalo mantinha mais ou menos o espírito, embora a gente já sentisse as dores da separação. A Letras construiu como uma grande conquista da Letras na época. E depois isolou mais ainda. E aí foi se isolando. Exato. Aí depois o isolamento veio para dentro dos próprios prédios. Jamais para um modo de cobrança administrativa dos professores em relação à produtividade de publicação de artigos científicos, publicação de livros, titulação. Então as pessoas já passavam a ser observadas e medidas a partir desses elementos quantificáveis na sua produção acadêmica. Eu, pessoalmente, não tenho nada contra isso, não. Nada contra. O que eu acho é que a imposição ou a supremacia desse modelo, ela conseguiu anular aquilo que havia de bom no modelo anterior, que era a integração, né? E fez exacerbar um tipo de coisa que eu acho que a experiência política, que eu comecei a falar nela, né? A experiência política nos permitiu, quando era o ICHL, que era uma necessidade de compartilhar, uma necessidade de ação coletiva. E nesse período agora, a necessidade é de ação individual, é de registrar a própria carreira. Então, isso é um problema, é um drama que eu acho que hoje vive. E a gente virou empreendedor de si mesmo, com o Lattes. Sim, claro. Com o que a gente chama de taxímetro. Empreendedor de si mesmo. E outra coisa, escrevendo artigos que ninguém vai ler. Claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Isso é terrível. O ambiente que a gente via nas primeiras... Olha bem, as primeiras assembleias feitas dentro da universidade para tratar de temas explicitamente políticos, fora dos currículos do curso de letras, fora dos currículos da comunicação, da sociologia, etc. Era coisa de política nacional, né? Os professores da letra, quando levantava para usar a palavra, a gente tinha uma aula. A professora Dalísia Doles, de História, quando levantava para falar, era uma aula. O professor Servito Menezes outros, o Pierre e outros professores. E ali os alunos aprendiam, observavam esse compartilhamento, o significado da ação coletiva. Hoje eu creio que no meu último período, eu me aposentei no início de 2016, já alguns anos antes de 2016, eu já não estava vendo mais isso. Não via mais. Não, muito tempo. Isso a gente tem falado aqui com alguns outros convidados. Essa oscilação extremas, vai de um lado para o outro. Quer dizer, nós teríamos que encontrar um meio termo para a vida universitária que todos os perfis fossem permitidos, não em um momento que condena o outro perfil e vice-versa. Nós estamos nesses extremos. Você vê perspectiva disso, porque esse também é um drama que não é só da universidade brasileira, é um pouco do modelo universitário, que se recicla, nós sabemos, porque é uma instituição mais do que milenar. Mas você vê uma perspectiva de como é que nós vamos voltar, e é fundamental a questão da interdisciplinaridade?
Olha, eu acho que cada área tem, né, as suas vocações metodológicas próprias que ajudam a defini-la, né? E nas ciências humanas faz parte da nossa vocação de ciências humanas essa tendência da interdisciplinaridade. Eu posso dizer que durante o meu doutorado, foi na UNB que eu estudei, né, e depois, nesse período, eu tive um período fora, na Espanha, dava para perceber claramente que o nascimento dessa matriz metodológica, a interdisciplinaridade como método de conhecimento, de produção de conhecimento. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? A partir daí foram criados programas de pós-graduação de tipo assim, estudos de América Latina. Existe isso em muitas universidades. Aqui, eu mesmo fiz disciplinas na UNB, no meu doutorado, lá nessa unidade. Existem programas assim, igual tem na UFG, e é uma referência no país inteiro. Estudos socioambientais. Né? Tem um doutorado nessa área que é um dos primeiros do país. Bastante então, abrangente. Tudo isso é coisa multidisciplinar, interdisciplinar. Né? Então, acho que isso faz parte. Sabe? Eu acho importante. Agora, um ponto de equilíbrio, acho que não. Sabe por quê? A universidade ela vai viver problemas e dramas típicos de sua época e do modo como a sociedade está reagindo aos problemas que essa sociedade vive. É claro que isso não é automático, não é algo determinista, não. Pedro. Mas a universidade se ressente disso. Na minha formação, na minha época da universidade em que eu vivi a maior parte do tempo, o grande elemento que deu o aprendizado e um padrão de vida universitária foi a luta pela democracia. Essa era a luta da sociedade que a universidade viveu ela intensamente e isso passou a entrar dentro dos currículos e das opções metodológicas dos vários cursos. Pedro, você acabou de provar que 1 hora só de programa não dá. Inclusive, vou fazer sugestão para o professor Anselmo que a gente faça 1 hora, que é o para TV, mas que a gente continue um outro bloco para deixar no nosso canal no YouTube, igual eu estou vendo programas de 2h30. Eu estou vendo programas de 2h30 no YouTube que eu fico pregado o olho. Então, não é? De fato, o professor Lisandro está dizendo isso porque passou rápido demais, nós alcançamos 1/10 do que nós tínhamos planejado. Nós falaríamos, e vamos ter que convidar o professor Pedro, esperamos que numa situação melhor do ponto de vista mundial, para falar, por exemplo, da guerra na Ucrânia nesse momento, que nos afeta, aparentemente está muito longe, mas afeta a política nacional. Esse é um tema que nós tínhamos levantado e não demos conta de chegar lá. Mas até a próxima. Muito obrigado, professor. Professor Anselmo, eu agradeço muito. Lisandro, o programa tem um formato muito bacana, o nome dele é um nome muito sugestivo. Né? Parabéns a vocês, a toda a equipe de produção que está aqui trabalhando, né? Está tudo muito bem preparado. Eu tive uma enorme satisfação. Tá? Você está... Muito obrigado. Muito bem. Um abraço.